Olá a todos, eu sou o Francisco, sou coordenador do Brincar de Rua. Tal como disse na mensagem, o objetivo desta pequena apresentação é falar-vos um bocadinho dos pontos principais da história do Brincar de Rua, explicar-vos mais ou menos como é que isto funciona e, sobretudo, dar-vos um lamiré sobre o plano que temos para o futuro e como é que, eventualmente, nos podemos cruzar com esse plano. Sendo que o Brincar de Rua foi criado pela Ludotempo Associação de Promoção do Brincar, numa associação sem fins lucrativos sediada em Leiria. No final de 2016 fizemos aqui vários projetos piloto para testarmos aqui algumas questões metodológicas. Finalmente chegámos a uma estrutura sólida com que estávamos confortáveis e profissionalizámos a execução do programa de fevereiro de 2019 e depois tivemos que interromper em fevereiro de 2020 com a pandemia, com as restrições da pandemia, mas basicamente o programa foi desenhado desde sempre para ser um programa replicável por qualquer comunidade que sinta que é importante devolver a rua às crianças, que sinta que é importante criar este espaço de brincadeira, mas com uma particularidade que talvez distinga de alguns outros projetos, que tem que ver sempre com esta unidade de coesão social, chamamos-lhe assim, que é o bairro. Portanto, criar estas dinâmicas dentro dos bairros onde as crianças realmente habitam, para que isto seja uma coisa sistémica e que ajude a transformar a dinâmica da comunidade através desta energia do brincar das crianças. Para ilustrar um bocadinho o porquê deste caminho, acho que esta frase explica isto de uma forma bastante eloquente. O Tim Gill, que é um autor que eu gosto particularmente, diz isto: se vires salmões a subir o rio, isso é um sinal da qualidade desse habitat. Se visitares uma cidade e vires crianças de todas as idades com os seus pais, sendo ativas e visíveis no seu bairro, e eu acrescento a brincar, isso é um sinal da saúde desse habitat. E é essa saúde, é esse bem-estar que são as metas e é a missão do Brincar de Rua, e é para isso que trabalhamos diariamente. Bom, para começarmos o Brincar de Rua, quisemos perceber esta transformação dos hábitos, porque é que os pais deixaram de permitir que as crianças brincassem na rua, e vemos que as diferenças são gritantes entre os pais que brincaram na rua. 92% dos cerca de 600 que responderam ao nosso programa, ao nosso questionário, afirmaram que brincaram na rua, mas que se transformaram em pais que não deixam os seus filhos a brincar na rua. Apenas 10% o deixam fazer. Quisemos perceber porque é que isso acontecia, e estes três principais pilares são os três principais pilares que levaram à estruturação do programa Brincar de Rua. Portanto, é para estas três questões: a questão da sinistralidade rodoviária, a questão da criminalidade contra as crianças e a questão a que mais nos surpreendeu, de as pessoas não se conhecerem dentro do bairro. Foram estas três causas, por assim dizer, que nós decidimos enfrentar e criámos a metodologia em torno para criar respostas para estes três problemas que os pais nos identificaram. No fundo, o Brincar de Rua começa por ser uma janela digital, portanto, que aproxima pessoas, que georreferencia pessoas e eventos e cria uma dinâmica que sugere eventos e pessoas que vivem perto umas das outras. Portanto, um primeiro encontro online, que é onde nós todos estamos presentes. Portanto, começamos online para depois potenciarmos a transformação social nos jardins e nas praças dos bairros. Portanto, mas começa de facto com uma plataforma digital que faz este processo. E depois tem como pilar central esta ideia dos guardiões do brincar. Os guardiões do brincar têm aqui várias tipologias, que começam nos guardiões do brincar educadores profissionais que estão associados ao nosso programa Escolas, um programa relacionado com os programas de atividades de enriquecimento curricular, que não vou falar aqui muito. Depois os guardiões profissionais, comunitários, mas profissionais, que são guardiões que são pagos para fazer eventos de ativação nas comunidades, nas cidades e nos bairros. E depois o foco central do programa são os guardiões do brincar comunitários voluntários, que são esses que entregam o produto principal do programa, que é a ideia da tribo do brincar. E a tribo do brincar basicamente é um grupo de crianças que se junta sempre no mesmo local no seu bairro e que é acompanhado por no mínimo dois adultos que são validados por nós e são formados por nós
e que basicamente acompanham o grupo para prestar a assistência que é necessária e para providenciar a segurança necessária para que toda a gente esteja a usufruir daquele momento. Todas estas pessoas estão depois relacionadas ou são juntas numa comunidade online, num espaço fechado que as ajuda a conversarem umas com as outras e a exporem as suas dificuldades e a terem alguma mentoria da nossa parte e fazer um acompanhamento que lhes permitam, de facto, superar os obstáculos que eventualmente tenham e aproximar as pessoas para a criação de novas ideias, e isso é interessante também, é um resultado, é uma externalidade positiva que registramos também no programa. O programa, como vos disse, teve mais ou menos um ano de aplicação profissional. Durante esse ano, o programa expandiu-se para 26 cidades portuguesas. Infelizmente, como vos disse e como toda a gente sabe, o Covid veio mudar aqui os nossos planos, alterar os nossos planos e pronto, temos que dizer isto com toda a frontalidade. O recuperar da confiança das pessoas está-se a processar de forma muito lenta e por isso temos aqui algumas mudanças estruturais no programa para dar resposta a essas transformações. Mas basicamente eu queria me focar na questão do impacto social que sabemos que já provocámos e que acho que importa aqui pôr em cima da mesa. Em primeiro lugar, e no centro de tudo, as crianças, e nós sabemos que os três principais impactos têm a ver com os hábitos de brincar mais na rua, o estar menos dependente ou menos relacionado com os ecrãs. 86% das crianças passam menos tempo em frente aos ecrãs e 79% das crianças são reportadas pelos pais como sendo fisicamente mais ativas. Por outro lado, nas próprias famílias, o privilegiar de atividades mais de exterior também é uma coisa, é um fator, é um resultado interessante e, sobretudo, esta ideia da coesão social, né? Das famílias se encontrarem mais e se conhecerem mais e isso providenciar ou propiciar depois até a criação de outras dinâmicas, como estava a falar há bocado. E depois também do ponto de vista individual dos adultos que participam no programa, como Guardiões do Brincar, porque maioritariamente os Guardiões do Brincar nós queremos que sejam pais que querem que os seus filhos tenham acesso a tempo de brincar na rua e que por isso também possam dar o seu tempo para que outros possam vir e fazer aqui um sistema de crowdsourcing, como nós lhe chamamos. Portanto, uns pais que têm um bocadinho mais de tempo dão tempo às outras famílias e vai-se criando aqui um sistema comunitário. Mas depois, do ponto de vista dos Guardiões do Brincar, também temos outros voluntários, outras pessoas que participam e parece-me interessante também os resultados. 66% dos adultos sentem-se melhor integrados na sua comunidade, 85% dos adultos sentem-se mais motivados a participar em atividades comunitárias e 73% dos adultos desenvolveram novas relações com pessoas na sua comunidade, o que me parece bastante interessante e que atesta aqui um bocadinho esta ideia de que, de facto, o que faz falta é nós nos encontrarmos, é encontrarmos um motivo para sairmos para a rua e para depois nos cruzarmos e eventualmente as coisas começam a florescer. Como estava a dizer, aqui as alterações provocadas pela crise da Covid-19 fizeram-nos repensar aqui alguns pontos estratégicos da aplicação do programa. Esta reestruturação, por assim dizer, ou esta reotimização do programa foi agora candidatada a este programa da Fundação Lego. Os resultados já não está para aí a sair também, mas independentemente disso, gostava de vos apresentar esta ideia porque parece-me que estamos aqui num momento único em que estão aqui reunidos um grupo de instituições que têm a visão e que têm o poder de proporcionar ou propiciar a execução de uma mudança e por isso gostava de apresentar este plano de mudança. Então, basicamente, os 4 pilares desta nova orientação estratégica. O primeiro continua a ser o fomentar o que temos de início, porque acreditamos mesmo que esta janela da plataforma digital é de facto uma janela eficaz para o primeiro contacto. Portanto, até se quiserem consultar, registarem-se para perceber a dinâmica da coisa, ela está numa versão ainda muito simplificada, mas já com resultados interessantes. Podem espreitar em app.brincaderrua.pt. Portanto, continuar a fomentar as dinâmicas e as ferramentas digitais criadas a partir dessa plataforma é um desses pontos fundamentais e acreditamos que melhorar esta plataforma vai trazer também melhores resultados para o programa. Em segundo lugar, o fomentar cada vez mais
a entrada dos Guardiões do Brincar, portanto a validação e a formação dos Guardiões do Brincar, com esta particularidade de darmos um novo enfoque, sobretudo aqui nos Guardiões do Brincar profissionais, porque o programa até agora tem consolidado a metodologia do ponto de vista comunitário, mas estamos a tentar agora consolidar este lado dos Guardiões comunitários profissionais. O terceiro ponto tem mesmo que ver com a aplicação, o trabalho que estes Guardiões do Brincar profissionais podem fazer, o que eles podem entregar às suas comunidades, e nós acreditamos que podemos criar aqui uma bolsa de horas para que eles possam ser financiados para fazer atividades de ativação dos espaços públicos, dos espaços do bairro, espaços carismáticos da cidade ou do bairro, de cada bairro, no fundo, e trazer as pessoas para a rua e ser um ponto de partida, uma ignição para depois a criação das tais tribos do brincar ou outras dinâmicas comunitárias que possam daí advir. E o quarto pilar tem que ver também com uma nova percepção também do que é a aplicação do programa, que tem que ver com o chamar e o trazer para dentro da estrutura outras entidades para as quais nós ainda não tivemos oportunidade e tempo, digamos assim, de ativar, e que são fundamentais e cada vez mais nos vêm bater à porta, que são essas instituições representativas que começam em algumas escolas, que começam a perceber a importância de trazer o espaço comunitário, ou de dar uma maior abrangência ao espaço de aprendizagem, abrindo isso à comunidade, mas sobretudo as associações de pais. Estamos aqui a falar de gente que são os Guardiões do Brincar fundamentais, por assim dizer, e que consegue muito facilmente juntar um grupo significativo de pessoas. Mas também temos outras entidades que têm que ver com a história e com a estrutura comunitária de cada cidade, de cada bairro, e que são as associações representativas, ligadas à infância ou não, mas ou desportivas e recreativas, que no fundo ajudam a construir a comunidade e que nós acreditamos que possam ser aqui incluídas de uma maneira relativamente simples, que é possibilitando-lhes que tenham acesso a ferramentas e a microfinanciamentos que lhes permitam criar zonas do brincar seguras, que fomentem a participação das pessoas, que sejam pontos de encontro, que dentro de cada bar, como estava a dizer, possam ajudar a criar pontos de encontro com intervenções, com microintervenções muito cirúrgicas e de muito baixo custo, e que possam de facto embelezar e criar condições de segurança para que os miúdos venham para a rua brincar. No fundo, a estrutura lógica do programa é muito simples. A ideia passa por fomentar a criação de melhores bairros com zonas de brincar mais agradáveis e mais promotoras do encontro das pessoas, com melhores escolas mais abertas à comunidade e também fomentadoras deste espaço de brincadeira, e tudo isto regado com o tal exército de Guardiões do Brincar que nós estamos preparados para formar, para pôr na rua. Todos estes três ingredientes são certamente a fórmula necessária para poder promover crianças e comunidades mais saudáveis e felizes. Bom, quero terminar dizendo-vos que quando em 2015 se começou a esboçar qualquer coisa que iria depois dar o brincar de rua, a nossa meta e o nosso foco foi sempre tentar resolver este problema social, que é o sedentarismo infantil, porque sabemos as implicações que tem na vida das crianças, na vida das famílias e no nosso projeto enquanto comunidade, enquanto sociedade. De lá para cá, os números têm-se agravado, sobretudo passou aqui uma pandemia que sobretudo na questão da gestão do tempo livre das crianças e na prevalência do tempo de ecrã, provocou danos muito significativos que dificultaram ainda mais a vida das crianças, das famílias e mais uma vez do projeto comunitário como um todo. E quero-vos reforçar que esse é e continuará a ser o nosso foco. Esse é e continuará a ser a nossa missão. É para isso que nós trabalhamos e é para isso que nós continuamos a desenvolver o brincar de rua, apesar de todas as adversidades com que nos temos confrontado.
Não sendo eu a pessoa mais otimista à face da Terra, reconheço que há aqui uma convergência de uma energia de transformação que provavelmente nunca tinha encontrado aqui em Portugal. Começa nas pessoas que estão a discutir e a repensar o projeto das comunidades, dos bairros, das vilas, das cidades, as escolas e os agentes educativos que estão à procura de soluções, as associações de pais, como vos falei ainda há pouco. Mas eu gostava de particularizar aqui neste grupo, e não é, quer dizer, não é pelo convite que me foi feito, porque, pá, quando me convidaram para a comissão científica do grupo a Brincar na Cidade Educadora, em primeiro lugar, foi obviamente muito lisonjeador, mas em segundo lugar foi como que a cereja no topo do bolo. Foi pensar que finalmente se está-se a juntar um grupo de pessoas que têm os meios para implementar a mudança, para implementar uma transformação. Portanto, o convite que vos deixo é que nos encontremos, que nos tentemos encontrar pontos entre nós. O que nós temos a entregar, acho que foi o que vos tentei explicar aqui, é o nosso conhecimento, é a nossa metodologia, são as ferramentas que nós criamos para que acreditamos que podem provocar a mudança, com o plano que vos mostrei. Estamos sempre abertos a encontrar caminhos para executar a nossa missão, portanto, passo-vos a bola para o vosso lado. Os nossos contactos estão aqui. Teremos todo o gosto em reunir com o maior conjunto de instituições possível para tentarmos encontrar uma solução que permita construir um futuro mais saudável e feliz, não só para as crianças, mas para todos os que fazem parte das nossas comunidades. Obrigado pela vossa atenção. Se não nos encontrarmos na rua, espero que nos encontremos em breve online. Saudações brincadoras.